Fala galera, bom, André Limas aqui de novo para poder falar hoje sobre o New York Giants, segundo time da nossa série. E claro, né, como falei, serão os 32 times, mas vamos falar rapidamente aqui sobre o nosso querido Giants. Comissão técnica teve uma mudança no coordenador defensivo, mas daqui a pouco eu falarei sobre ele. Primeiro esse ataque de Brian Daboll, que é o head coach, com Mike Kafka, que é o coordenador ofensivo. Um ataque que mantém com o Daniel Jones como quarterback e que ele volta de lesão, uma lesão que ele teve no pescoço e também no ligamento. E cara, isso tá fazendo assim um peso nesse training camp, tá? Vamos dizer assim, essa volta tá complicada. Ele tá errando bastante passe, as leituras estão simples, tá uma leitura de passes curtos, ele tá sendo forçado a passar em rotas curtas e mesmo assim impreciso demais, muito overthrow, muito passe à frente do recebedor na janela, interceptações acontecendo constantemente. Tudo bem que o sistema defensivo mudou e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas assim, os recebedores do New York Giants também não estão tão ruins assim, tá? A gente tem o Malik Nabers chegando, vindo de LSU, é um recebedor bom, é um recebedor que consegue ajudar seu quarterback em relação a esses problemas e tá se adaptando bem esse time do New York Giants. A gente tem o Slayton também, que provavelmente vai ser o wide receiver número 2, o outro wideout, e nós temos o Robinson, né, que vai ser o slot. E detalhe, a gente também tem o Bellinger, que é o tight end. Então, assim, em questões de recebedores, o New York Giants, ok, o Bellinger não é um bom tight end, não é aquele tight end maravilhoso, mas em compensação ele tá fazendo um bom training camp, ele tá conseguindo progredir bem durante esse início de training camp. Óbvio, estamos indo para a segunda semana, mas o que se apresentou na primeira semana e nesse início de training camp da segunda semana é que ele tem condições para ser o tight end número 1, ao lado dele o Cager, né, que vai ser provavelmente tight end número 2, mas o que eu quero deixar também claro aqui é o como o jogo terrestre vai ter que ser a base desse time. Mesmo sem o Saquon Barkley, que é uma perca que assim, é inimaginável, né, era o playmaker desse ataque, mas agora você tem o Singletary e você tem o Eric Gray, tá? Esses dois running backs vão ser cruciais nessa rotação. Tyron Tracy também é um outro running back, é o running back número 3, vindo da Universidade de Purdue, vindo desse draft, inclusive. É um running back que não é aquelas mil maravilhas também, mas para rotação tá bom. Então você ter esse comitê de running backs, vamos dizer assim, esses 3 running backs, é excelente pro ataque rodar, pro ataque continuar andando, tá? Então vamos ficar de olho em como esse ataque vai funcionar e como que esse ataque vai andar em relação a isso. Infelizmente ou felizmente, aí depende do seu ponto de vista, de como você gosta de ver o jogo, né, torcedor do New York Giants, o jogo terrestre vai continuar sendo um fator crucial, tá? E detalhe, que eu não citei aqui, mas é importante dizer, a linha ofensiva é um fator crucial também, porque ela tá trabalhando bem, ela tá fazendo um bom trabalho, ela tá dando tempo pro Daniel Jones trabalhar, e olha que nós temos uma defesa boa em relação a pass rush, tá? Ela tá conseguindo fazer os bloqueios, tá conseguindo dar tempo pro Daniel Jones, tá conseguindo abrir gaps pra corrida, e olha que eu também vou falar uma coisa sobre a defesa que é interessantíssima, e o Singletary tá conseguindo correr, vamos dizer assim, né? Ele não tá ganhando 1 milhão de jardas, ele nunca foi esse running back também, né, de ganho de 1 milhão de jardas no jogo, mas mesmo assim é um running back que pode ajudar esse ataque a sair desses problemas que tem. Em termos defensivos, nós temos o Shane Bowen, que era coordenador defensivo do Tennessee Titans. Ele chega, muda um pouquinho o estilo de defesa do Don Wick Martindale, que era um coordenador defensivo que tinha uma veia mais voltada para blitz, marcação individual, um jogo bem mais agressivo. Não que esse time do New York Giants ele não seja agressivo, ele não vai continuar sendo agressivo, vai, até porque é o estilo desses jogadores, mas assim, o jogo era muito mais físico do que vai ser agora. Por que eu tô dizendo isso? Porque lá no Tennessee Titans, esse time não jogava com blitz, era pressão de 4 jogadores só, tá?
Mas era uma pressão muito forte, era uma pressão muito boa. E você tem o Jeffrey Simmons, que é um edge que aparece muito no jogo, aparecia, né? Muito no jogo, a gente vai falar depois sobre Tennessee Titans, mas enfim. E vai acontecer a mesma coisa com essa dupla que vai ser uma dupla nova, né? Você tem o Thibodeau, que já era do New York Giants, e você tem o Brian Burns do outro lado dessa linha defensiva, que é uma linha defensiva que vai ser... Cara, vai ser uma das melhores linhas se isso encaixar direito, né? Porque você ainda tem o Dexter Lawrence como defensive tackle. Lembrando que essa defesa ela joga na 4-2-5, em 3-3-5, ou seja, duas formações de níquel. E quando tá em dime, quando é situação clara de passe, eles colocam um dime, né? O Bowie coloca mais um defensive back, então vai para dime, que é a 2-3-6, tá? Então é um time que vai jogar muito com DBs, vai ser um time que vai basicamente estar o tempo inteiro com um defensive back a mais. E outro fator interessante que a gente não pode esquecer, e isso vai casar também que eu vou falar em breve, que é, bom, Thibodeau ou Brian Burns podem às vezes ir para zona, marcar em zona, isso aí, você pode acabar vendo eles marcando zona. Inclusive o nosso querido Brian Burns, ele quase interceptou uma bola no treino da semana passada, num passe numa flat, foi interessante isso inclusive. E isso pode causar um desconforto nos ataques, porque isso acontecia também em Tennessee. Essa questão toda é interessante porque você tem jogadores que podem entrar para fazer esse papel que eles fazem, né? O Ojulari, por exemplo, é um cara que pode fazer muito bem esse serviço. E aí o Ojulari ele entra como quarto homem nessa pressão e você coloca o Ed que tá ali, né, do lado dele para cobrir uma zona. Em relação a isso, como eu falei, zona, esse time vai jogar muito mais zona. O torcedor do New York Giants está acostumado a esse time jogar muito em marcação individual, vai mudar bastante. O time do Tennessee jogava muito em cover 6, cover 3 e cover 4 ou quarters, tá? Então, olho nesses três tipos de marcação em zona. Cover 6 confunde muito os quarterbacks, confunde muito os ataques. Cover 3 é aquela cover 3 básica, 2 corners indo pro fundo, safety no meio do campo. E a quarta é a mesma coisa, né? Os 2 safeties cobrindo no meio do campo, 2 corners indo pro fundo e beleza. Então assim, é um time que é bom a gente ficar de olho, é um time bem interessante. O ataque vai ser um problema, aparentemente. Não sei quando, mas tá a cara do Drew Lock poder ser titular em algum momento da temporada. Não vai começar como starter, mas o Daniel Jones, se ele não continuar jogando bem, no caso, se ele continuar jogando bem, desculpa, ele pode acabar perdendo sua titularidade, tá? Porque o Drew Lock, ele não tá fazendo aquelas maravilhas também no treino, não tá sendo um grande quarterback, mas, em compensação, ele tá conseguindo bater a defesa número 2 do New York Giants. E, mesmo assim, oscilando, ele ainda consegue apresentar um pouco mais que o Daniel Jones, tá? Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau.